Beleza, então. Vamos fazer uma revisãozinha, né? Já que a gente teve uma semana de solstício aí, né? Ficamos fazendo adoração ao sol, aproveitando o pouco sol que teve durante a semana. Vamos aproveitar para tentar entender algumas coisas, né? Rever algumas coisas do que a gente viu na semana retrasada. Então, a gente pulou uma semana aí, foi o nosso recesso escolar, também conhecido como Semana do Saco Cheio, né? Então, eu fiquei de saco cheio de não estar dando aula. Não sei porquê, mas eu senti muita falta. Queria estar aqui. Vamos então rever aí o que a gente conversou, né? A parte básica, tudo ok, mas eu preciso que a gente entenda, que fique claro para a gente os funcionamentos de algumas estruturas do Python. Uma das estruturas mais importantes que a gente usa para caramba são as listas, né? Então vamos ver lá nossas listas, é só rever algumas coisas. A lista ela é delimitada pelo colchetes, né? Então ele tem um abre e fecha colchetes. Então você pode, por exemplo, fazer lá a declaração carros é igual abre colchetes e você coloca os valores. E uma coisa muito importante, né? Um detalhe muito importante. Uma lista, ela não tem a mesma característica do array do Java, né? Um array, quando a gente declara um array, todos os elementos têm que ser do mesmo tipo, né? Então, todos os itens de um arranjo no Java têm que ser do mesmo tipo. Uma lista no Python é uma lista de objetos. Então, eu posso ter qualquer tipo de objeto. E o Python é uma linguagem totalmente orientada a objeto, então tudo para ele é objeto. Então, ele vai criar lá uma classe inteira, uma classe string, uma classe booleana, uma classe double, uma classe, sei lá, lista, uma classe que a gente vai ver hoje, que é a, a tupla, uma classe dicionário. Então, tudo é classe, tudo. Então, orientação objeto na veia aqui. Então, eu consigo ter objetos de tipos diferentes, porque ele coloca aqui como sendo uma lista de objetos mais genéricos possíveis. Fala, seu Eclunde, seja bem-vindo. Aí, um exemplo aqui, né? A gente tem aqui com coisas iguais, mas não há necessidade de serem coisas iguais, né? São strings. Então, eu tenho aqui um Fusca, um Uno e um Gol. Então, o abre e fecha faz a delimitação e os itens separados por vírgula. A primeira linha é a declaração de uma lista, onde ela tem 3 valores, e depois eu faço a impressão dela. Quando eu faço isso daí, você vê o resultado aqui embaixo, bonitinho, com os 3 itens que a gente adicionou a essa lista. Você pode verificar o tipo dessa lista. O tipo dessa lista, obtido pela função type, né? Então, eu estou imprimindo o tipo de carros. Ele vai falar que é uma classe chamada list. Então, é uma classe do tipo list. Se você mandar imprimir um abre e fecha colchetes, simplesmente, ele vai. Isso daqui é a representação de uma lista vazia, né? Então, quando eu faço isso daqui, ele vai lá imprimir um list para você. Também é uma classe list. Só mandando rodar o type, ele devolve o resultado do type. O type informa para a gente que é um list, então também funciona muito bem. Eu posso fazer um type e colocar uma lista anônima, ou seja, eu não atribuí ela a um nome, né, a uma variável. Eu deixei ela somente com os seus valores. Coloquei lá 1, 4, 6 e 7. Isso daqui é uma lista, e ele mostra para a gente uma lista como resposta. Nós temos também um construtor, assim como a gente tem o construtor int, o construtor bool, o construtor str, o construtor float, todos esses construtores, né, que nós temos dentro do Python, fazem também, né, o nome do tipo ficar mais marcado para a gente. O tipo que representa, a classe que representa uma lista, se chama list. Então, se eu fizer minha lista é igual a list, abre e fecha parênteses, né? Então, eu faço lá, minha lista é igual a list, abre e fecha parênteses. Eu estou criando uma lista vazia, assim como
você pode fazer o abre e fecha direto aqui, né? Então, se eu fizer um abre e fecha colchetes, também estou declarando uma lista vazia. Então, se eu rodo aqui, a minha lista está vazia, não tem nenhum elemento, ela continua sendo de um tipo lista, né? Às vezes, você quer gerar faixas de valores na lista. Você pode usar aí o range para fazer isso. Então, o range é bem legal. O range ele tem três sobrecargas, né? A primeira, ele vai de zero menor que o valor que você colocar. A segunda, você vai colocar o início e menor que o valor. Então, por exemplo, aqui eu coloquei range 10, ele vai de 0 a 9. Range 2010, 2021, ele vai de 2010 a 2020. Ele não chega no 21. Lembrando, então, que aqui é sempre excluso. Ou ele pode ter a outra sobrecarga dele, que é com 3 itens. Quando eu tenho 3 itens, eu coloco valor inicial, o meu limite excluso e o step, o passo, né, de quanto em quanto será incrementado. Então, eu coloquei aqui 1950, 2021, de 10 em 10. Então, ele vai ficar 1950, 1960, 1970 até 2020, né? O próximo ele não vai porque já estoura 2021, já era o limite excluso dele, ele não chegaria nem ao 2021. Então ele faz aí uma montagem. Só a título de curiosidade, volta e meia a gente precisa fazer listagem de vários tipos de coisas para fazer agrupamentos, para fazer contagens. Então, é informação útil. Eu precisei, por exemplo, eu tinha um dataset, estava trabalhando com um dataset na semana passada, aonde eu tinha internações. Só que não é todo dia que tinha internação. E aí o que acontece? Eu queria colocar diariamente, então, do primeiro dia do ano ao último dia do ano, eu queria colocar os valores. Aí tem duas formas, né? Tem a forma programada, que é obviamente a que eu fiz, e a forma manual. E tem várias possibilidades. Eu poderia ter criado, por exemplo, uma lista com todos os dias, né, do primeiro dia de janeiro do ano até o 31 de dezembro do ano. E aí eu ia olhando, onde tem valor, eu coloco valor, onde não tem, eu coloco zero. Trabalho manual, que me levaria aí um bom tempo para fazer, daria trampo pra caramba. Poderia usar alguma função, por exemplo, jogar isso aí no Excel e fazer um PROC-V da vida para comparar e também fazer. Também dá certo, funciona bem. Já é uma solução um pouco melhor. Você pode utilizar, por exemplo, um generate do SQL para fazer, que foi o que eu fiz. Aí eu fiz um generate do SQL, aí você vai ter lá a comparação, e aí você faz a junção, e aonde não tem fica zero. Então, eu acho que soluções programadas são mais inteligentes, né? Então, o range no Python ajudaria bastante também, se você quisesse criar uma faixa aí de valores para poder lidar com isso, né? Dá para fazer muitas saídas específicas programando. O nosso esquema de indexação das listas, não somente das listas, mas das strings, das tuplas, todos funcionam sempre iniciando em zero. Só que a gente tem uma contagem positiva, que é de zero até menor que o tamanho, e eu tenho uma contagem negativa, que vai de 1 negativo até o tamanho negativo. Então, essa contagem também é legal. Então, você pode acessar os elementos de uma string, de uma lista, de uma tupla, independente, você pode acessá-los pelos seus índices, e você pode usar os índices positivos ou os índices negativos. Ele consegue lidar muito bem com isso. Por exemplo, se eu quisesse ir quisesse ter B e C, eu poderia ter uma faixa de 1 até -2. Lembrando que o -2 é excluso, ele pegaria o -3, então. Ele pegaria aqui B e C. É uma possibilidade, você misturar o positivo com o negativo, dá uma mistura estranha no início, mas quando isso entra na tua cabeça, fica uma coisa bem fácil e bem rápida. Porque, por exemplo, se você quer pegar os primeiros, né, você vai de 0 até, por exemplo, eu quero pegar os 3 primeiros, de 0 até 3, porque o 3 é excluso, vai de 0, 1, 2. São os 3 primeiros. E se eu quiser pegar os 3 últimos, né? Você vai até -3. Olha lá. Então você pega -1, -2, -3. Você pega do final, -3, 2 pontos, deixa em branco lá ao final, e ele pega isso tudo daqui.
É bem legal porque facilita principalmente para você fazer, pegar amostras, né, de um grande conjunto de dados, você consegue fazer aí algumas repartições. Isa, seja bem-vinda. Isso daqui facilita a vida de forma absurda, você compreender essas notações, né? Então, essas notações são muito importantes para a gente trabalhar. Aqui eu fiz uma sequência de prints, né? Aonde eu pego o elemento positivo e o elemento, né, a lista com a referência positiva e o seu semelhante em referência negativa. Só para você ver que vai dar a mesma coisa, né? Então, só para lembrar as referências. Como eu tenho aqui 5 elementos, de A a E, né? A, B, C, D, E. Então, tenho 5 elementos, os 5 primeiros elementos do alfabeto. Eu estou mostrando aqui que o 0 é o A e o menos 5 também é o A. O 1 é o B e o menos 4 também é a letra B e assim por diante, né? Só para a gente poder entender essa manipulação maluca aqui, que quebra um galhão quando você começa a lidar com dados. Como que a gente pode acessar, né, os elementos da lista? A gente pode acessar pelas referências diretas, positivas ou negativas. Então, aqui a gente pode manipular. E em cima disso daí, a gente ainda pode colocar outras funções que as listas têm. Uma delas, né, uma string tem uma função chamada title. A função title coloca a primeira letra em maiúsculo e as demais em minúsculo. E isso daqui é importante frisar. Não é que ele pega a primeira letra somente e coloca em maiúsculo. Ele coloca as demais em minúsculo também. Então, essa montagem daí fica interessante. No caso aqui, a gente rodou para o Uno, né? Aí o Uno estava tudo minúsculo, ficou com U maiúsculo. Se você tivesse, por exemplo, tudo em maiúsculo, ele colocaria U maiúsculo e o restante minúsculo. Se ele tivesse, por exemplo, U e N minúsculo com Ozão, né? O O maiúsculo, ele jogaria o U maiúsculo e o restante tudo minúsculo. Então, ele faz literalmente este acerto daí. É uma função bem bacana para quando a gente quer imprimir textos, títulos e arrumar as coisas, né? Fica uma leitura um pouco mais arrumada e organizada. E você vai ver que isso daí parece bobeira, mas faz uma diferença na hora de ler um conjunto de dados. Negócio tudo em maiúsculo, ou que tenha maiúsculo e minúsculo, você deixa tudo da mesma forma. Eu acho que facilita bastante. Quando cansa a vista olhar, né? Aí você ajeita, fica melhor. Então tem esses detalhes. Modificando, né, valores de uma lista. Você pode pegar e colocar a referência da lista, né, o índice de referência, não importa se o positivo ou o negativo, você pode colocar e mudar o valor. Então você pode fazer uma atribuição direta para ela. Isso daí parece, né, exatamente como um array funciona. E é muito similar. Lembrando que lista, por debaixo dos panos, sempre é um array rodando, né? Que a gente já tinha visto em estrutura. Então, é o mesmo esquema. E aí, quando eu quero, né, fazer a adição de um novo elemento, a gente tem algumas funções. O append, ele insere um elemento em uma lista no final dela. Então, sempre que você quiser inserir no final da lista, colocar no final da lista, utilize o append. Você pode, por exemplo, né, aqui a designação da criação de uma lista vazia direta, né, pode ser feito dessa forma, ou com o construtor list, né, também tanto faz, qualquer um dos dois resulta numa lista vazia. Então aqui tem uma brincadeira. Eu criei lá um array de motos, e aí a gente foi adicionando elementos, né, dentro desse array. Então a gente foi colocando os elementos com o append. Então vai dando append, ele coloca no final da lista, a lista está vazia, é o primeiro elemento. O próximo vai ser o segundo, o próximo vai ser o terceiro. E aí a gente colocou Honda, Yamaha e Suzuki. Então ele vai ficar exatamente nessa ordem de inserção. O comando insert, ele faz com que você insira em uma determinada posição. Então, na hora de inserir, ele vai colocar em uma posição específica. Então, aqui eu pedi para ele inserir na posição de índice 1, então ele vai ficar Honda, era Yamaha Suzuki. Quem estava na posição 1, o índice 1, era Yamaha. Então, ele empurrou para frente e colocou a Ducati aqui. Então, ficou Honda, Ducati, Yamaha, Suzuki. Para remover, apagar alguma coisa, você pode utilizar lá o del. O del funciona muito bem, então o del e o elemento que eu quero, ele apaga
a gente tinha inserido Ducati, mandei apagar na posição 1, mandei apagar a posição 1, voltou para o que era, né? Ficou Honda, Yamaha e Suzuki. Também eu posso utilizar o POP. O POP, ele retira do final da lista, porém ele pega esse valor para você. E ele te devolve esse valor que você está retirando da tua lista. Então, quando eu faço um POP, ele vai lá no final da tua lista e arranca o elemento, só que ele te mostra o que, que ele devolveu, o que ele arrancou da lista. Então, ele tira da lista, mas te mostra o que, que ele arrancou dela. Então, é legal, por exemplo, aqui entender, ó, a moto que foi removida, eu dei um motos.pop, ele vai pegar o último elemento. O último elemento aqui a gente viu que era Suzuki. Quando você der um print lá no moto removida, você vai ver que foi a Suzuki que foi removida. E como resposta, a gente vai ter somente Honda e Yamaha aqui. Eu inseri novamente ali para a gente poder ver. O POP, ele tem também uma sobrecarga que permite eu inserir a posição da onde eu quero, né, passar a posição da onde eu quero remover. Então, o POP, se não tiver nenhum, né, nenhum número ali entre o parênteses, ele remove do final. Se você passar um número, ele vai remover daquela posição específica e te mostra o que ele removeu. Então, remova da posição 10. Ele acha a posição 10, pega o que está na posição 10, arranca de lá, tudo é movido para frente e ele vai e te devolve isso daqui. Ele entrega para você o que foi removido. Então, o POP funciona assim. Já quando você quer simplesmente remover e não te interessa utilizar, manipular esse elemento, então você não utiliza POP, você utiliza o remove. O remove, ele vai lá e literalmente remove o elemento da lista. Pode ser remove ou pode ser del, ele funciona muito bem. A diferença entre eles é que o remove é uma função de uma lista. O del é um comando que a gente pode mandar deletar algo e ele consegue remover. Então é a diferença somente da estrutura do comando em si, né, da ação que a gente vai fazer. A ordenação. Ordenação é algo que a gente faz muito, né? Algo que sempre é preciso. A gente tem duas formas de ordenação. A gente tem a ordenação que modifica a posição das coisas. Então, a gente tem a ordenação que modifica e tem a ordenação que mostra aqueles dados ordenados, mas a fonte original, a nossa lista, não é mexida. Então, são dois casos diferentes. Um, ele manipula a lista e ordena a lista, e o outro, ele mostra os dados da lista ordenados, mas a lista em si continua originalzinha, impecável lá, sem alteração nas suas posições. Tem casos e casos de utilização. Quando você quer mostrar ordenado, mas você não quer mudar a ordem, por exemplo, que foram adicionados, você vai utilizar o sorted para mostrar isso ordenado. E quando você quiser modificar a ordem, você vai usar o sort. Então, você tem aqui uma função chamada sort. A função chamada sort, ela modifica, então ela vai alterar fisicamente, né, as posições. Se você quiser fazer a alteração, não alteração, perdão, a ordenação inversa, né? Você tem que especificar o parâmetro reverse. O parâmetro reverse, por padrão, vem falso. Então, quando eu mando ordenar, ele vai falar que é crescente. Quando eu falo que é reverso, é decrescente. Então, reverso igual a true, estou passando true para o parâmetro, ele vai fazer com que a minha ordenação seja do maior para o menor. Então, aqui eu estou alterando fisicamente a posição do maior para o menor. Se eu colocar somente um ponto sort, ele vai ficar aqui, né? A ordenação do menor para o maior. Então, ponto sort bonitinho faz com que fique crescente. O ponto sort com parâmetro reverso igual a true, ele ordena decrescente. E tem algumas outras possibilidades, né, que são legais. A gente tem a possibilidade de mostrar sem mexer na posição, né, dos elementos de uma lista. Então, eu quero mostrar os dados de uma lista ordenados, mas eu não quero mexer na posição. Então, para mostrar os dados ordenados, eu tenho sorted. O sorted faz com que eu mostre os dados ordenados. Então, eu vou fazer sorted, e dentro do sorted eu vou passar a minha lista que eu quero que ele mostre esse conteúdo ordenado. Então,
Olha lá, declarado lá a nossa lista está inversa, né, de trás para frente. Eu mando lá um sorted, ele vai colocar da menor letra para a maior letra. Ficou perfeitinho. Era exatamente isso que eu queria. Só que se eu imprimir frutas, ele ainda continua na ordem inversa. Então, olha que bacana. Ele não modifica. O sorted não modifica os nossos dados. Ele mostra ordenado. Diferente do ponto sort, que é uma função, que ela vai modificar a posição dos nossos itens. E se eu quiser utilizar o sorted para fazer a ordenação, mostrar ordenado, decrescente? Posso, sem problema nenhum. Olha assim, olha aqui, ele tem também o reverse. O reverse dele por padrão é falso também. Então, se eu passar um reverse true, ele vai fazer do maior para o menor. E aí ele vai mostrar tudo, né, da forma decrescente. A gente tem também uma função chamada reverse. A função reverse, ela não é para ordenar de forma reversa, do maior para o menor. É para inverter. Então, se eu estou vendo desse jeito, ele vai virar e vai ver do outro jeito. Então, ele vai inverter. Se os dados estão aqui, ele faz assim. É isso que ele está fazendo. Ele vai ver do final para o início. Então, imaginando aqui, né, que eu tenho as minhas frutas. Ele tá uva, abacate, melão e pera. Se eu aplicar o reverse nele, ele vai inverter a posição desses elementos. Ele vai literalmente trocar a ordem desses elementos. Então, a pera, que era o último elemento, passou a ser o primeiro, o melão, o segundo, o abacate, o terceiro e a uva, o último. Então, o reverse, ele altera invertendo a ordem física lá da nossa lista. Ele muda a nossa lista de ordem. Ele não ordena nem crescente nem crescente. Ele mostra o invertido dela. A gente tem lá o nosso método len, né? O len, ele funciona para mostrar o tamanho. A gente já viu ele na string, que funciona muito bem. Em listas também funciona igual. Então, se eu aplicar len e entre parênteses passar a minha lista, ele vai trazer o tamanho dela. Por exemplo, declarando aqui a lista de frutas, coloquei 4 frutas, len de frutas, ele retorna 4. Então, quer dizer que ele consegue contar a quantidade de objetos que eu tenho dentro da minha lista. Trabalhando um pouquinho mais com lista, a gente tem algumas possibilidades, né? As listas, elas podem ser juntadas, elas podem ser concatenadas. Então, imagina que eu tenho uma lista chamada alfa e uma lista chamada beto, e eu quero jogar dentro do alfabeto. Olha lá, soma uma com a outra. Então, o mais, nesse caso específico, ele vai trabalhar aqui como concatenação. Ele consegue juntar as duas listas. O resultado final disso daqui é a junção dessas duas listas. Muito interessante esse sonho de consumo para vários trabalhos que a gente poderia evitar em outras linguagens, né? Em outras linguagens, você tem que ler o tamanho das duas e concatenar esse negócio daqui. Ler o primeiro, passando para uma outra, ler o segundo, colocando logo em seguida. Dá um trampinho considerável, né? E para quem está acompanhando aí as aulas de estrutura de dados, foi o que a gente viu essa semana, como que a gente concatena arrays, né? Então, já sabe que é um trampo considerável, é bem trabalhoso fazer isso daqui. E é muito fácil fazer no Python. Um operador mais faz a concatenação de duas listas, né? Bem bacana. A gente tem operações, então, o mais concatena, e eu tenho a multiplicação. A multiplicação, ela replica, né? Então, ela faz a repetição por tantas vezes lá que você queira de uma lista. Então, eu criei uma lista base aqui, que eu coloquei os valores segunda, quarta e sexta, e eu quero fazer uma sequência de 4 segundas, quartas e sextas. Então, eu quero fazer isso aqui 4 vezes. Então, coloco lá um vezes 4. E ele fica lá, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta e sexta. E ele fez essa multiplicação daqui. Para você percorrer uma lista utilizando um laço, é bem tranquilo. A gente pode utilizar aí os nossos laços convencionais, né? A gente tem o while, que é exatamente igual ao nosso while. A única coisa que muda é que a gente tem, no final, a gente tem que colocar um 2 pontos. E não pode esquecer que tem uma indentação, né? Tem um recuo
né, ele tem que ficar um pouco mais para dentro. Então, nesse caso aqui, a gente criou as aulas e eu coloquei aqui 4 disciplinas, então, LP, PO, ED e IA. Imprimi, tá lá uma lista criada com 4 aulas, com 4 disciplinas. E agora, se eu quiser iterar isso aqui, como que eu posso fazer, né? Se eu quiser percorrer toda essa lista com um laço. Utilizando o while fica fácil, ó. While, criei aqui um índice igual a 0, né? Índice menor que o tamanho das aulas, não pode ser igual, porque não, senão estoura, mesmo esquema de sempre. E aí mandei fazer a impressão, né, com o índice, e o índice é igual ao índice mais 1. Estou incrementando, e aí ó, ficou legalzinho. Disciplina 1, LP, disciplina 2, PO, disciplina 3, ED, e aí disciplina 4, IA. E ele fez aqui a demonstração das 4 disciplinas sendo iteradas dentro dessa lista. Porém, todavia, entretanto, né, a gente tem as formas mais clássicas do Python, né? E o Python prefere que você trabalhe sempre que possível com esses iteradores. Então, por exemplo, a gente tem aqui a forma que eles chamam de Pythônica, é fazer um iterador, assim como a gente, é o famoso for each, né? Então, a gente tem para cada aula em aulas. Então, normalmente, nomes de listas são no plural. Então, você tem uma lista de aulas. Então, você tem cada um dos itens é uma aula. Então, fica uma leitura interessante para a gente. E aqui é legal que a gente vê o laço for também, né? Então, para aula em aulas, 2 pontos, e mandei imprimir a disciplina lá. Disciplina 1, disciplina LP, PO, ED e A. E ficou lá a lista de tudo que a gente fez iterando, né? A gente pode criar listas numéricas utilizando o range. O range a gente já conversou sobre ele, mas facilita bem o nosso trabalho. Utilizando o for, por exemplo, for valor em, aí eu coloco o range de 1 a 10. De 1 a 10 é de 1 a 9 que ele vai. O 10 é excluso. Lembrando que essa sobrecarga do range, ele tem o valor inicial, mas o valor final é excluso. Então, se eu quisesse que fosse até 10, eu teria ali que colocar 1,11. Então, de 1 a 9, ficou bonitinho o nosso range. Só para lembrar, a gente tem aí um parâmetro no print que é o finalizador da impressão. Por padrão, o finalizador é o barra N, né? O contra barra N, ou seja, um enter. Então, cada vez que ele imprime, ele dá um enter. O que eu fiz aqui foi transformar esse print, troquei o barra N por um espaço. Então, ele não vai fazer com que eu pule de linha. Ele vai fazer um espaço. Então, ele vai imprimir um valor, espaço, outro valor, espaço, outro valor, espaço, outro valor. Acho que foi uma das primeiras coisas que a gente falou aí no Python, que é o comando print, que ele é bem diferente, né? Ele tem algumas coisas legais aí para a gente manipular. Eu posso fazer uma lista numérica direto aplicando, né? Passando o range como parâmetro do construtor list. Então, se eu pegar lá e falar números é igual a list, entre parênteses, range, e eu colocar o range que eu quero, no caso aqui eu coloquei de 1 a 11, então ele vai gerar uma lista com números de 1 até 10. E aí a gente tem uma lista numérica de 1 até 10. É essa a grande sacada, isso realmente é uma lista, então provando que é uma lista. Se você quiser criar uma lista com pares, tem várias formas de fazer, né? Eu quero os números pares de uma determinada faixa de valores. Então você coloca o inicial, o final mais um e de 2 em 2. Desde que o inicial seja par, você vai ter os números pares. Se o inicial for ímpar, você vai ter uma lista com os ímpares, né? É só isso daí que você tem que tomar cuidado. Fazendo dessa forma, também é possível criar uma lista somente com os números pares de 0 a 10. Mas, por exemplo, e se eu quiser criar, né, os números quadrados de 1 a 10? Posso fazer aqui, né? Criei uma lista vazia, quadrados, recebe uma lista vazia para um valor em um range de 1 a 10, para os valores de 1 a 10. Eu vou falar que o quadrado é igual ao valor vezes 2. O vezes é o operador de potência elevado ao quadrado, né? Então, o quadrado aqui, estou fazendo o valor vezes 2. Estou falando que quadrados.append, ou seja, insira no final,
o valor que eu calculei aqui quadrado. Obviamente, você pode reduzir isso, né? Então, você poderia, por exemplo, omitir a criação dessa variável quadrada e passar aqui o valor asterisco, asterisco 2. Também fica bem legal, funciona bem. Mas tem, assim, algumas possibilidades mais legais e aí a gente discute depois aí como fazer, né? A gente pode usar com list comprehensions, né? Que dá para fazer isso aqui também. Aqui, por exemplo, nós queremos verificar o menor valor de uma lista, o maior valor de uma lista e a soma. E como a gente conversou antes da aula, né, antes da gravação da aula, eu estava falando com vocês, às vezes, para a gente começar a análise dos dados, para a criação de algum modelo, né, com alguma técnica de inteligência, a gente precisa saber os limites. Então, os limites qual que é o menor valor desse conjunto de dados? Qual que é o maior? Qual que é a soma? Qual que é a média? Qual que é a mediana? São algumas informações que normalmente acontecem. Então, para saber o menor dos valores, a gente tem a possibilidade de utilizar o min. O min, então, ele nos dá o menor valor de uma lista. Então, a gente criou aqui uma lista, ela não está ordenada, né? Então, está de 1 a 9, e eu coloquei propositalmente o 0 no final, só para saber que não é o primeiro, ele vai ter que descobrir, né? Então, o min, ele pegou lá o último elemento, que é o 0, menor de todos. O max, ele descobriu que é o 9, então ele achou aqui o 9 como maior. Eu mandei somar esses números. Então, a soma dos números de 1 a 9 é 45, lá 45, certinho. E aí a gente chega nos nossos list comprehensions, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, me desculpem se eu não estou pronunciando. Eu tentarei melhorar, mas é difícil pra caramba falar esse nomezinho, viu? Para mim, pelo menos, é. Aí eu tenho aqui um list comprehension, né? Eu acho muito legal porque, assim, todo mundo ficava pé da vida quando eu usava um ternário em Java, né? Meu, estava usando um ternário. O ternário é igual à função C do Excel. É muito tranquilo. Aí agora eu vou mostrar para vocês que no Python a gente tem a possibilidade de usar os ternários, e os ternários são chamados, o ternário, a forma do ternário, né, que é alguma coisa inline, é chamado de comprehension. Então, por exemplo, uma lista é delimitada pelo colchetes. Então, ele tem aqui, ó, um abre e fecha colchetes aqui. Então, a gente tem aqui a delimitação dos colchetes. Eu estou falando valor elevado ao quadrado para valores em um range de 1 a 10. Então, de 1 menor que 11, de 1 a 10. Ele vai gerar os quadrados de 1 a 10. Olha lá que bonitinho. Ele gerou o quadrado de 1 a 10. É isso daqui que ele faz. Esse list comprehension é literalmente, eu fiz um for inline. Então, eu fiz um for inline. E ele consegue transformar essa leitura numa lista, né? O resultado desse for em uma linha, ele consegue montar a minha lista de valores. É bem interessante. Então, aqui fica bem interessante, né? A abrangência ou compreensão de lista. Eu não entendo uma tradução dessa, o que quer fazer. Até hoje não achei uma significância muito. A abrangência de lista. Compreensão de lista. Não tem muito sentido na minha cabeça esse nome comprehension. Mas funciona bem e eu uso bastante, acho legal. Você pode juntar dois comandos, né? Não somente fazer um for ou um ternário, um if inline, um for inline, mas eu posso fazer um for com if dentro. Posso fazer um for com for dentro dele. Posso fazer um for com if. Então dá para fazer algumas brincadeiras bem legais. Então, por exemplo, né? Aqui eu tenho número para número no range de 1 até 10. Se o número for par, eu vou colocar ele na minha lista. Então, eu estou fazendo aqui a geração dos números de 1 a 10 e eu estou colocando agora uma condição. Olha aqui o meu if, né? O meu if aqui é a minha condição. Então, se o meu número for par, se o resto da divisão por 2 é igual a zero, se ele é par, esse cara daqui entra na minha jogada. Senão, eu vou simplesmente pular. E olha só que legal,
ele gerou os números de 2 a 10, né, de 1 a 10, ele gerou os números pares de 1 a 10. Pegou somente os números pares e gerou uma lista com esses números pares para a gente. Então, é um exemplo de utilização de list comprehensions. Então, aqui tem um que só utiliza o for, esse caso aqui, o for e um if juntos. Eu já vi uns list comprehensions de demonstração, de exemplos, que o cara tem for, if, for, dá para fazer um boné velho, cara, dá para fazer um negócio muito maluco, dá trampo pra caramba para entender. Obviamente, eu entendo que é possível ser feito, mas eu entendo também que chega um limite que começa a ficar uma linha muito complexa. E o Java, ele adora a complexidade, o Python não gosta. Então, assim, não que ele não funcione, mas o Zen do Python sugere que você trabalhe com coisas mais simples, né? Se possível, mais simples. Se possível. Então, sempre que puder prezar pela simplicidade, é o interesse da linguagem. Então, essa é a característica. A gente pode trabalhar com partes, né, de lista. Então, para ver como que a gente vai trabalhar com partes de lista, porque a gente vai usar isso bastante. Então, aqui a gente tem alguns alunos, o Joséverson, o Albertino, o Dionésio, o Donizeta e o Cláudio. A gente vai colocar aqui, eu quero os 3 primeiros. Então, quem são os 3 primeiros? Quem está na posição 0, quem está na posição 1 e quem está na posição 2. O 3 não é incluso. Então, 0, 2 pontos, 3, eu pego os 3 primeiros. Se eu quisesse pegar os 3 últimos, eu poderia colocar de menos 3, 2 pontos e não colocar nada. Quando eu não coloco nada em um dos lados, quer dizer que é o limite. Se for no início, inferior. Se for no final, o limite superior. Então, ou é 0 ou é o último aqui que ele vai. Então, é bem legal também. Então, de 1 a 4, ele vai começar aqui. Quem está na posição 1, quem está na posição 2, quem está na posição 3. Então, é exatamente esse cara. O 4 não entrou e quem está na posição 0 também não entrou. Se eu coloco nada, 2 pontos, 4. Então, eu não disse o limite inferior, então ele vai entender que é esse e esse daqui. Menor, aí esse daqui, né? Menor que 4. Então, é 0, 1, 2 e 3. Menor que 4, né? Então, os 3 primeiros elementos estão aqui, né? Os 4 primeiros elementos estão aqui. Se eu quiser do 2 em diante, então eu posso pegar da posição 2, então 0, 1, 2, então vai começar daqui até o final. Tomar cuidado, porque se você colocar, por exemplo, menos 1, o menos 1 é o último elemento. E é menor que o último elemento, ou seja, o último elemento não vai entrar na lista. Então é diferente de você colocar menos 1 e não colocar nada, viu? Só para lembrar isso daí, que é um detalhe que eu sempre vejo a galera caindo com errinho bobo. Por que não está aparecendo? Eu estou colocando no final, porque é menor que, é excluso, né? Não é menor igual, não faz parte o último elemento. Então, se você quiser mostrar o último elemento, você não coloca nada, é 2 pontos e você não coloca o limite. E era disso daqui que a gente estava comentando, né? Se você imaginar, voltar lá no tempo e falar assim, olha, eu vou implementar algumas coisas de lista do Java para poder pegar faixa de valores. Você sabe quão trabalhoso isso daqui é. Isso aqui dá bastante trabalho, você vai ter que trabalhar toda hora com laço, né? Para poder pegar de tal valor até tal valor. Então, esses números são bem trabalhosos de serem manipulados. Não é tão simples assim, dá trampo pra caramba, isso daí é uma verdade, dá trampo fazer isso daqui, é muito xarope fazer. Então, na mão é muito difícil. Então, essas referências são uma mão na roda para a gente fatiar aí as nossas listas, né? Pegar partes dela. Então, fica bem legal. A gente pode, por exemplo, usar do menos 3 até o final, ele vai pegar os 3 últimos. Então, o Cláudio, Donizeta e o Dionésio são os 3 últimos, né? Você pode brincar aqui, né? Percorrendo uma lista ou uma parte da lista. Você pode percorrer a lista, como a gente tinha visto, né? Toda, ou você pode colocar aqui uma faixa de valor. Então, um pedaço, né? Fazer um fatiamento dela e percorrer somente um trecho da lista. Bem tranquilo também, bem legal que você pode fazer isso daí.
para copiar listas, né? Então a gente tem alguns probleminhas que são bem interessantes, né? Quando a gente copia uma lista, dependendo da forma com que você monte a sua lista, então vou rodar esse cara aqui. Você tem lá bonitinho a tua lista, modificar a tua lista original, alunos, tem todos os alunos aqui. A gente fez uma atribuição, né? Disse que alunos reprovados receberam alunos, tá tudo igual. Eu vou adicionar um elemento aos alunos, que foi a base original, adicionei. Então agora tem o Joselito lá no final. E agora, se eu mandar olhar os alunos reprovados, você vai ver que o Joselito apareceu. Você tem que lembrar que isso aqui é orientação a objetos. Se é uma orientação a objetos, quando eu coloco um igual, ele está fazendo uma referência a. Então, os alunos reprovados são um atalho para os alunos. A solução para isso daí é dado pela referência de lista, né? A gente não coloca nem o início e nem o final. Quando eu faço uma cópia desse jeito daqui, ó, alunos reprovados igual a alunos, e eu coloco lá entre os colchetes os 2 pontos, ele vai pegar desde o início até o final, ou seja, todos os alunos. Ele faz uma cópia. E aí aqui funciona a cópia. Desse jeito que a gente tem aqui com igual, esse cara daqui é uma referência. Então, esse cara é uma referência para esse. Se esse é modificado, esse daqui sofre alteração junto. Né? Se esse daqui for alterado, esse aqui é alterado junto. Na verdade, é uma coisa só. A gente lembra a história dos controles remotos, né? Vamos imaginar que nós moramos todos no mesmo local e a gente tem uma TV. E a gente é muito preguiçoso. E para cada um poder colocar no canal que quer, cada um tem um controle remoto para a sua TV, para uma TV só, né? Isso daí são as variáveis e a TV é a instância em si. Então, eu posso acessar a TV, você pode acessar a TV, o outro pode acessar a TV com seu próprio controle remoto. Então, os nossos controles são os nomes dos nossos objetos, que são as referências para a instância, né? Literalmente é uma referência para. Então, aqui são 2 controles remotos apontando para a mesma TV. Então, aqui em cima é a TV, aqui esse controle remoto aponta para ela. Agora, esse controle remoto também aponta para ela. Então, qualquer modificação em qualquer um dos dois, os dois vão ter o efeito, porque os dois apontam para esse conjunto de dados. Se ele for modificado por qualquer uma das referências, com certeza, todo mundo que aponta para ele vai perceber. Imagina, eu estou querendo assistir a Globo e você quer assistir o SBT. Eu coloco na Globo, tá passando a Globo para nós dois. Você muda para o SBT, eu vou estar vendo o SBT junto com você, porque eu estou vendo a mesma TV que você. Então, essa é uma referência importante para a gente entender que cópia de lista deve de ser feita com a referência lá, 2 pontos, sem limite inferior e sem limite superior, né? Então, dessa forma é feito uma cópia. Então, aqui, quando eu executo dessa forma, a gente tem lá exatamente igual, é isso que está lá em alunos, porém, se eu pegar e modificar alunos de alguma forma qualquer, por exemplo, não tinha colocado aqui, né? Vamos adicionar aqui. Alunos, ponto append, Manuelito. Já que tem o Joselito, tem o Manuelito, e a gente vai imprimir os alunos e ver aqui a atualização de alunos. Então, ó só que legal, a gente adicionou lá o Manuelito. Se eu pegar e imprimir os alunos reprovados, ele não tem a atualização. Por quê? O alunos reprovados foi criado a partir de uma cópia. Então, é essa a diferença que a gente tem. Se eu tivesse tirado isso daqui, apagado isso que está selecionado, falado que alunos reprovados é igual a alunos, eu tenho exatamente
uma referência para o mesmo conjunto de dados. Tomar cuidado com isso daí, que já vi dar pau pra caramba, e assim, a pessoa não entender do porquê que está acontecendo, e aí eu apaguei daqui, mas apagou do outro, é por causa literalmente de referência, são objetos, só para lembrar disso daí. Você pode fazer cópia de trechos também, então isso aqui é legal, pegar os 3 últimos, né? Então peguei os 3 últimos nesse caso daqui é o Manuelito, o Joselito e o Cláudio. Então a gente pegou o Cláudio, Joselito e Manuelito, os 3 últimos aqui. A gente pode converter as strings para listas utilizando o split, né? Então você tem uma string qualquer, bora codar para ser feliz, você vai fazer o seguinte, então, frase.split. E aí você tem que passar qual que é o valor do separador, né? O separador, nesse caso aqui, eu disse que é o espaço. Então, aonde ele encontrar um espaço, ele vai criar um item diferente na nossa lista. Então, vai ficar, bora codar para ser feliz com exclamação. Então, ficaram lá os itens da nossa lista. E aí começa a ficar interessante, né? Porque a gente viu que esse cara daqui faz sentido a gente, né, usar. Esses dados são do conjunto de dados que a gente viu, né? Que a gente manipulou, os CSVs que a gente tem. Então, eu peguei lá ano, ativo bloqueado, não informado e total, separado por ponto e vírgula. Então, normalmente, isso aqui é um cabeçalho de um CSV, né? Quando ele tem o cabeçalho. Então, cabeçalho de CSV, a gente tem aqui um frase.split e eu posso utilizar lá o split. Agora eu estou passando no separador o ponto e vírgula. E ele vai fazer a separação de todos esses itens, cada um desses. Agora, eles são itens da minha lista. Você pode também fazer separadores através de strings numéricas, não necessariamente precisa ser uma string com palavras, né? Pode ter números. Se utilizando lá também vai funcionar numa boa. Usando não só o espaço, ponto e vírgula, você consegue manipular e você consegue ver aqui. Ele faz a separação e você tem lá todos os conjuntos separados, né? E você pode fazer o inverso, você pode converter uma lista em string também, é possível. Então você tem lá nossa lista, né? Que é o bora codar para ser feliz, são as palavras, e eu posso fazer um join na string. Então, a minha string, e aí lembrando que no Python, o nome da classe é str, né? É a abreviação de string. Então, são os 3 primeiros caracteres. Então, escrever string, não estou usando uma palavra reservada, beleza? Só para lembrá-los. Eu coloquei aqui qual que é o caractere de junção, né? Que eu quero que esteja entre. Então, eu tenho lá um espaço, ponto join, entre parênteses eu passo a minha lista. E aí ele consegue colocar bonitinho os espaços entre cada um dos itens da minha lista, gerando uma string para mim. Se você for ver o tipo disso daqui, isso aqui é uma string, belezinha. Então, se você quiser, por exemplo, remontar lá o teu cabeçalho, você quer montar um cabeçalho CSV fácil, você vai ter aqui, ó, possibilidade de montar colocando o separador vírgula. Ele coloca igualzinho, tá? Eu quero fazer com ponto e vírgula. Também pode fazer com ponto e vírgula. Ele vai ter lá os separadores ponto e vírgula. Fica bem interessante essa técnica de manipular para ir e voltar de uma lista, né? Criando listas com variáveis, a gente estava colocando valores, mas não precisa ser valor. Você pode colocar as variáveis. Então, você tem aqui, por exemplo, número, palavra, lógico, salário. Aqui eu fiz justamente para mostrar que a gente pode criar uma lista com tipos diferentes. Por quê? Porque a lista é uma lista de objetos e tudo no Python é objeto. Então, para ele, não tem problema de você estar juntando lá um int com um str, com um bool, com um list, com um dict, com um tuple. Não importa. Ele vai juntar as coisas que para ele tudo é objeto e tá tudo beleza. Não tem problema nenhum. Seria o equivalente a gente criar um array de objects, né? Então, um array de object, a gente conseguiria fazer exatamente o mesmo efeito no Java. Lá no Java, a gente faria aqui no Python, né? Então, criei aqui as minhas variáveis, cada uma com o seu valor e seu tipo específico, e criei uma lista. Então, você pode ver que você tem aqui um número, ele é um inteiro, o outro
é um STR, esse cara é um bool e esse cara aqui é um float. Então são tipos diferentes e você consegue colocar esse cara, todos eles, né, colocar todos eles dentro de uma mesma lista. Na hora da impressão, você vê que ele consegue interpretar cada um de uma forma distinta. Você pode também desempacotar, né? Eu acho que é legal a ideia de desempacotar. Então, por exemplo, aqui eu criei valores numéricos, né? 100, 115, 247, 302. São 1, 2, 3, 4 números. Então, eu criei 4 variáveis. Número 1, vírgula, número 2, vírgula, número 3, vírgula, número 4, igual a valores. E ele desempacota esse cara aqui numa boa. E aí eu mandei dar um print em todas elas com o separador /n, né, para a gente poder ver um por linha. Foi isso daqui que a gente viu de listas, né? Então, só para a gente lembrar, porque já faz um tempinho que a gente não tem aula, e aí foram as nossas listas. Esse cara aqui, deixa eu só adicionar aqui um que eu acho interessante, né? Se você não quiser um destes valores, então, por exemplo, não me interessa o primeiro valor. Então, não me interessa o primeiro valor. Você coloca um underline, aí ele não vai criar o primeiro valor. Então, esse cara aqui, ele pode deixar de existir sem problema nenhum. Então, se você executar esse cara daqui, você vai ter lá bonitinho. Então, tem que ter a mesma quantidade. Então, são valores, tem 4 elementos, 4 itens. Esse cara daqui precisa ter 4 também, senão vai dar pau. Ah, eu quero tirar o 3, o número 3, o 247, não me interessa. Coloca um underline no lugar. Então, na hora de gerar esse cara, esse aqui deixou de existir, eu tenho o número 2 e o número 4 somente. Então, rodando esse cara, ele fica somente com os dois. Eu posso pegar partes da minha lista na hora do desempacotamento, né? Na hora de jogá-los em variáveis, eu posso fazer esse esquema daqui que eu acho fabuloso, né? É bem bacana, acelera bem a vida para a gente brincar. Só a título ainda de curiosidade, eu acho que a gente vai falar isso em tupla, mas tudo bem. Você tem aqui, por exemplo, x, y, underline, underline, igual valores. Esse cara daqui vai jogar para x e y os valores 100 e 115. Então, eu vou imprimir aqui só para a gente ver, né? Print x. Então, a gente vai imprimir o x e print o y. E o y. Então, beleza. O x é 100 e o y é 115. Lembra daquela história que eu sempre falo para vocês, que quando eu preciso trocar né, o valor de duas variáveis, né, inverter o valor de duas variáveis, eu preciso de um temporário? Então, né, normalmente precisa, na maioria das linguagens precisa realmente. No Python, ele dá o jeito dele por debaixo dos panos, é isso que acontece, mas não é isso que a gente vai ver, que a gente vai precisar aqui. Eu quero que o x e o y recebam o y e o x. E aí eu vou imprimir novamente aqui o x e o y para a gente ver. Olha lá. Agora o x tem o 115 e o y tem 100. Ele consegue fazer essa jogada aí numa boa. Então eu consigo inverter uma variável, né, trocar duas variáveis, trocar os valores entre duas variáveis, né, inverter entre elas seus valores numa forma bem rápida e direta, sem a necessidade de uma variável temporária. Isso daqui é muito bacana, quebra um galho gigantesco para fazer essas trocas de valores, né? Essa daqui eu acho fabulosa. É isso daí, a gente viu tudo que a gente tinha visto na aula passada, né? Quase tudo, né? A gente vai falar depois do intervalo, a gente vai falar sobre
a parte de análise exploratória. Mas agora vamos continuar. O próximo tópico que a gente vai conversar serão tuplas.